Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindas a mais uma aula do nosso curso de autossuficiência. Agora vamos para o capítulo 7, sobre autossuficiência e finanças pessoais. O capítulo 7 vai falar sobre entender as dívidas. Como a gente pode entender nossas dívidas, né? Ter integridade, um dos temas que vai ser abordado, entender as dívidas, entender a realidade de suas dívidas, vencer o homem natural e deixar livrar-se das dívidas. Em seguida, nós vamos seguir pela página 110 do capítulo 7, que vai ter algumas reflexões e umas atividades interessantes. A primeira reflexão no capítulo 7, na página 110, é assim: cremos em ser honesto. Regras de fé 1:13. Até que eu explique e inspire, nunca apartarei de mim a minha integridade. Jó 27:5. Ali na terceira e quiser que vós lembrasseis de que qualquer de vós que pedir emprestado seu vizinho deverá devolver aquilo que tomou emprestado, de acordo com o que combinou, pois do contrário cometerá pecado e fará talvez com que seu vizinho também cometa pecado. Mosias 4:28. Aqui nessa reflexão maior aqui, em Mosias, ele fala bem, né, a importância de a gente quitar nossas dívidas, né? Quanto é essencial a gente quitar nossas dívidas para não influenciar a nossa vida e a vida dos outros, né? Do que tá esperando o pagamento nosso e mais as outras pessoas que tem precisando. Por isso que é bom quitar o mais possível ou entrar em acordo, né? Como disse. Ali temos a atividade ali, né? Tem uma reflexão ali também que vai ser sobre atividade, que é uma tabelinha ali, ó, sozinho, que você fixe nas seguintes áreas. Vai ser durante a semana que vocês vão fazer. Coloque o número em frente em cada item para mostrar com que frequência você age assim. 1, nunca. 2, às vezes. 3, com frequência. E 4, sempre. E aqui tem as situações. Cumpro todas as minhas promessas, todos os meus compromissos e convênios? Aí os irmãos vão escolher entre aqueles 4 exemplos para colocar ali. Sou completamente verdadeiro nas coisas que digo e nos registros que mantenho? Não exagero para fazer as coisas parecerem melhores do que são? Não exagero para fazer as coisas melhores que são? Devolvo tudo que pego emprestado e não pego coisas que não me pertencem? Devolvo tudo que pego emprestado e não pego as coisas que não me pertencem, que é bem interessante, por isso que eu repeti 2 vezes. Sou totalmente fiel ao meu cônjuge em palavras e ações, nunca trapaceei mesmo quando sei que não serei pego. Quando encontro algo que não é meu, devolvo ao dono. Sempre devolvo o dinheiro que pego emprestado. Essa atividade é para os irmãos refletirem, né? Colocar de forma sincera, verdadeira, o que vocês estão agindo hoje, né? Para ver qual que são as condutas de vocês. Os irmãos podem fazer no papel, ou com base no manual em PDF, ou no próprio livro que alguns têm aí. Aí embaixo é uma tarefa de reflexão também, que os irmãos vão fazer, né? Na página 111, tem uma reflexão bem interessante. O que dará o homem em recompensa da sua alma? Elder Robert Gay. O Salvador fez certa vez essa pergunta a seus discípulos. O que dará o homem em recompensa de sua alma? Essa é uma pergunta que meu pai me ensinou a ponderar cuidadosamente há vários anos. Quando eu era jovem, meus pais me designaram tarefas em casa e me pagavam uma mesada por esse trabalho. Eu costumava usar aquele dinheiro, pouco mais de 50 centavos por semana, para ir ao cinema. Naquela época, uma entrada de cinema custava 25 centavos para um menino de 11 anos. Isso me deixava com 25 centavos para gastar em barras de chocolate, que custavam 5 centavos cada. Um filme e 5 barras de chocolate não havia nada de melhor. Tudo foi bem até eu fazer 12 anos, quando estava na fila do cinema. Certo dia, dei-me conta que o bilhete para um menino de 12 anos custava 35 centavos, o que significava 2 barras de chocolate menos. Sem estar muito preparado para fazer o sacrifício, pensei comigo mesmo. Minha aparência não mudou nada desde a semana passada. Fui então em frente e pedi um bilhete de 25 centavos. O bilhete inteiro nem piscou.
e eu comprei minhas costumeiras 5 barras de chocolate em vez de 3. Entusiasmado com o que fizera, corri depois para casa a fim de contar ao meu pai meu grande golpe. Ele fala assim: quando eu relatei os detalhes, ele ficou sem dizer nada. Quando terminei, simplesmente olhou para mim e disse: filho, você venderia sua alma em troca de 10 centavos? Suas palavras transformaram meu coração em 12 anos. Foi uma lição que nunca esqueci. O que dará ao homem em recompensa? A sua alma. Alihona, novembro de 2012. Aqui ele traz um exemplo bem ilustrativo, né? De vida do menininho, do irmãozinho que já tá querendo já ultrapassar, né? Só que daí, em sabedoria, o pai, né, soube colocar aquilo como uma ação negativa, né? Colocou ele para refletir sobre a ação dele e ele não fez mais essa ação. Isso que é importante a gente observar nas crianças, né? Quando a gente é pai, mãe, né? Se eles estão indo para esse lado, temos que cortar, ponderar, colocar num curso, orientar perante as escrituras, né, irmãos? É bem importante. Como diz aquelas frases, né? É de pequenino que a gente vai vendo as coisas, né? Que vai aprendendo. Ali do lado da página 111 ainda, temos uma outra reflexão bem importante. Integridade significa fazer sempre o que é certo e bom, a despeito das consequências imediatas. Significa ser justo do fundo da alma, não apenas em nossas ações, porém, mais importante, em nossos pensamentos e no coração. Mentir ou trapacear um pouco, tirar um pouco de vantagem injusta não são atitudes aceitáveis. Perante o Senhor, a mais alta recompensa da integridade é a companhia constante do Espírito Santo, que vai guiar-nos em tudo o que fizermos. Reflexão da integridade pessoal a Roma. É bem interessante que ele coloca ali, né, as palavras do Senhor como é negativo e ruim, né? A gente fazer essas ações negativas. Seja a gente criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, não interessa a fase. A gente sempre vai ser orientada a não fazer questões erradas. A gente tem que ter ponderação, né, irmãos? Na página 112, na próxima página, tem uma tabelinha da casinha para mostrar onde é que a gente tá, que parte que a gente tá da casinha. Nós estamos na coluna 3 da casinha, que é eliminar as dívidas. A terceira coluninha dela. Já estamos quase chegando no topo. Na próxima página, nós temos 113, página 113. Entender as dívidas. Dívida é pegar emprestado o dinheiro que não é seu. Geralmente, isso tem um custo conhecido como juros. Juros é uma porcentagem do valor devido. Você termina pagando mais do que pagou o empréstimo, algumas vezes muito mais. A dívida vem com os pagamentos esperados em uma expectativa de pagar tudo que você pediu mais os juros. Aí ali tem a pergunta de reflexão que os irmãos vão fazer. Por que as pessoas pegam dinheiro emprestado? Aí aqui, de forma geral, essa reflexão é bem boa de trazer aqui, que são vários motivos, né? Pode ser que seja porque gastou muito, não teve para outras questões. Pode ser que alguma catástrofe também, a gente tem que entender que pode acontecer diversidades, por isso que a gente tem que ter aquele planejamento lá dos capítulos anteriores, né? Não gastar com coisas que não preciso para ter lá para o futuro, né? E tem vários motivos que os irmãos podem sugerir aí, porque as pessoas pegam dinheiro emprestado. Embaixo tem mais uma reflexão boa. Os profetas sempre nos aconselharam a enviar a dívida, ou evitar elas. O presidente ensinou: se há algo que traz paz e alegria no coração humano e a família, é viver dentro de nossas possibilidades. E se há algo que traz tristeza, desânimo e desespero, é ter dívidas e obrigações que não podemos saldar. Nos próximos capítulos, aprenderemos a seguir o conselho do profeta de livrar-nos da dívida, que a gente vai aprender nos próximos capítulos. Ali é uma reflexão para ponderar, né, os irmãos aí durante a semana. Reserve 2 minutos para pensar em decisões financeiras que fez e que não foram boas. Quais foram as consequências? Por quanto tempo você teve que suportar os efeitos? Como isso afetou você, seu casamento com sua família e sua capacidade de servir pessoas? Aí os irmãos vão refletir aí. Também tem a sugestão de pararem o vídeo para refletir depois, anotar e seguir. É uma opção. Na página 116, que tem uma cabecinha embaixo, tem sobre evitar as dívidas. Como a gente pode evitar essas dívidas? Os profetas têm nos advertido de que há poucas razões justificáveis para contar a dívida e que,
Quando isso ocorre, você deve quitar essa dívida o mais rápido possível. O presidente Gordon Hinckley ensinou que uma dívida razoável para a compra de uma casa acessível e talvez para algumas outras coisas necessárias é aceitável. Com a minha experiência, percebo muito claramente a tragédia terrível de muitos que, de modo imprudente, contraíram dívidas para coisas que não precisam. Eu creio errôneo. Dependendo dessa circunstância, é aceitável contrair dívidas para as seguintes despesas. Uma casa pudesse ser acessível, despesas educacionais razoáveis que o levarão a conseguir um emprego melhor, um transporte modesto básico, somente se necessário. Esse último é só se necessário. Se morar muito longe, se é mais barato ter um carro, se é mais econômico do que ir de ônibus. Né? Um exemplo bem comum desse caso, irmãos, é nossa cidade. Nossa cidade tem bastante emprego em relação ao interior, né? Tem pessoas de Irati que vêm de van, né? Vai de van, vem de van. Ainda na página 114, irmãos, falando ali um pouco de evitar as dívidas no finalzinho, você deve evitar contrair dívidas para outros itens além desses, e em vez disso, poupe para as despesas. Aqui os irmãos vão poderá, com base nas reflexões, né? Reserve 2 minutos para pensar na seguinte pergunta e escrever abaixo o que você pensa. Como me sentirei vivendo sem dívidas? É uma pergunta futurística, né? Que os irmãos vão pensar no futuro. Pro futuro. Aí embaixo temos um relato de uma experiência de um irmão que fez o curso. Bem nessa parte. Que é assim. Frequentei uma faculdade cara. Consegui um bom emprego depois, mas fiquei com mais de $100.000 de dívida. Fiquei pensando no longo tempo que eu tinha que passar pela frente para quitar essa dívida. Num sábado, minha esposa e eu fizemos uma corrente de papel em que cada elo da corrente representava $1.000. Havia 100 elos. Colocamos nossa corrente na sala de estar e retiramos um elo cada vez que pagamos mais 1.000. Embora tenha levado vários anos para vermos livres da dívida, foi muito bom ver a corrente encolher. É uma boa maneira de ensinar nossos filhos sobre dívida e envolver toda a família nesse desafio. Ali na página 115, a gente vai ler uma reflexão e vai ter uma tarefinha também. E ali no relato do irmão que a gente viu agora há pouco, na página 114, dá pra ver que ele fez uma meta, né, para eliminar as dívidas e seguir, assim, o pagamento fixo dela. Na 115, nós vamos ler ali, livrar-se das dívidas. Você consegue se livrar da dívida? Concentra-se em pagar a dívida, vai exigir um sacrifício significativo, mas é possível. Abaixo está 5 princípios importantes para livrar-se das dívidas. Vamos falar sobre os 3 primeiros nesse capítulo. Entender a situação real de suas dívidas, desejar se livrar das dívidas, vencer as tendências do homem natural que leva às dívidas, parar de contrair dívidas, pagar as dívidas. Aqui são passos importantes para a gente ir eliminando as dívidas, né? E entender cada uma delas também. Ali no debate, tá ali sobre a reflexão, a gente vai pensar. Que pensamentos ou impressões você tem depois de ter lido esses 5 princípios? Os irmãos vão responder, hein? Cada um individualmente. Hein? Embaixo tá aqui, entender a situação real de suas dívidas. Qual é o total de sua dívida? Quais são as taxas de juros? Qual o valor das parcelas mensais? Quanto tempo você vai levar para quitá-las? E quanto você vai pagar em juros? É importante saber essas coisas ao se empenhar para livrar-se das dívidas. Para isso, você vai fazer um inventário das dívidas. Abaixo está o modelo de uma tabela simples de inventário de dívidas. Descrição. Ali na página 115 ainda, né, irmãos? Tem a tabelinha. Descrição. Cartão de crédito. Saldo 4.000. Taxa de juros 17%. Pagamento mensal 97%. E embaixo tem mais exemplos. Em seu conselho de família, essa semana, você vai criar uma tabela parecida. Que certifique-se de preencher todas as informações para cada dívida. Que é importante os irmãos fazerem, né, um exercício em casa, né, na página 115, quando tiver um tempinho, para refletir sobre esse tema. Na página 116, tem ali, desejar-se livrar-se das dívidas.
Para alcançar qualquer coisa difícil, inclusive livrar-se das dívidas, seu desejo deve ser maior do que os obstáculos. O Eld Dallin Hawking ensinou: quando temos a visão daquilo que podemos nos tornar, nosso desejo e nosso poder de agir aumenta enormemente. Para alcançar o sucesso, mantenha o foco em sua meta de livrar-se da dívida e visualize como a vida será quando você estiver livre do fardo da dívida. O Eldner Marsh ensinou: tudo que desejamos insistentemente com o tempo passa a ser aquilo em que nos tornaremos desejos de nós. Aí uma reflexão embaixo, né, que está escrito ali. Por que você deseja se livrar das dívidas? O que você poderá fazer que não pode fazer agora? É reflexão sobre as dívidas aqui tá fazendo, né, irmãos e irmãs? Ali embaixo tem vencer o homem natural, ainda na página 116 do capítulo 7. No livro de Mormon, o rei Benjamin ensinou: porque o homem natural é inimigo de Deus e tem sido desde a queda de Adão e selou para sempre, a não ser que cada um ceda ao influxo do Santo Espírito e despoje do homem natural e torne-se santo, pela inspiração e expiação de Cristo, o Senhor, e tornou-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor. Moisés 3,19. Para dispor-se do homem natural, devemos nos lembrar dos princípios que aprendemos no capítulo 4, sobre manter uma perspectiva de longo prazo. Como as crianças que experimentaram marshmallow, precisamos aprender a adiar prazeres de curto prazo para alcançar metas de longo prazo. A tendência do homem natural inclui gastar de modo impulsivo e emocionalmente, ignorância ou negligência sobre nossa realidade financeira, comparar-nos com outros e invejá-los. São 3 princípios que a gente observa ali, né, irmãos, que são bem negativos, né? E infringem as nossas ordenanças que a gente tem que seguir, né, com base no Senhor. E negativamente ali, essas partes traz uma parte negativa e não podemos seguir, né, irmãos? Submeta ao homem natural provavelmente nos levará à dívida e ao estresse financeiro. Por outro lado, ao buscarmos seguir um influxo do Santo Espírito, seremos capacitados pelo poder da inspiração para nos tornar fortes diante das diversidades. Por isso que nós temos aquele capítulo das diversidades, né? Que a gente viu ali. Na página 117, mais uma tarefinha vai ter ali, né, irmãos? Debata: o que significa despojar do homem natural? Vamos olhar mais de perto alguma dessas tendências do homem natural no contexto da autossuficiência. Gastar de modo impulsivo e emocional. Reserve um minuto para pensar sobre as seguintes perguntas e escreva suas respostas abaixo. Quando foi a última vez que você fez uma compra impulsiva cara? O que você comprou? Como você poderia ter usado esse dinheiro de modo mais eficaz para outra coisa? Aí os irmãos vão refletir sobre essas perguntas, né? E vão escrever no papel ou no livro que estão em mãos. Embaixo tem uma outra reflexão na página 117. Provavelmente todos nós já fizemos uma compra impulsiva ou emocional. Às vezes gastamos dinheiro quando nos sentimos desanimados ou irritados. Às vezes gastamos dinheiro porque sentimos que temos direito de nos recompensar. Às vezes somos tentados por uma liquidação ou promoção que acreditamos que precisamos de algo que realmente não precisamos. Há muitas razões pelas quais gastamos dinheiro em coisas que não precisamos em determinado pagamento líquido que mais importa. A atividade a seguir nos ajudará a entender o que comparamos de modo impossível. Na próxima página, 118, né, irmãos? Tem uma atividade bem longuinha, mas bem ilustrada. Acho que é essa aqui, peraí. Essa aqui, ó. Essa da tabela. Vocês vão ver aí no manual em PDF, na página 118 ou no manual físico. É uma atividade bem extensa, que fala assim: reserve alguns minutos para avaliar seus hábitos de consumo emocional ao responder as perguntas. Depois de preencher o questionário, forme dupla com seu cônjuge ou membro que escolheu, familiar, amigo, irmão. E responder essas perguntas. Quais são alguns padrões que você observa relacionados a gastos emocionais ou impulsivos? O que você pode fazer para proteger de si mesmo? Aí embaixo, como me sinto quando gasto de modo impossível? Aí tá vários tipos de emoções ali, enquanto você gasta de forma impulsiva depois. Se é solitário, chateado, eufórico, generoso, feliz, com fome, nervoso, triste, estressado, cansado ou menosprezado. Vai marcar um deles ou mais de um, se sentir depois que gasta compulsivamente.
O que eu compro quando gasto de modo impulsivo? Aí vocês vão marcar lá. Se é vestuário, jantar em restaurante, dispositivos e acessórios eletrônicos, entretenimento, presentes, mobília ou decoração para casa, lanches, bebida ou viagens. Com quem estou quando gasto de modo impulsivo? Nesse momento, se você está ou está com filhos, colegas de trabalho, amigos, ninguém, estou sozinho ou cônjuge. Aí vocês vão marcar ali o que mais cabe certamente em cada situação. Debate. Como podemos vencer a tendência de fazer compras impulsivas? O que você faz para vencer esse impulso? De forma geral, já diz ali o nome, né? Compras compulsivas, impulsivas, né? São geralmente tomadas de forma de sopetão, né? De forma de tentar compensar algo. E geralmente tem, depois da ação compulsiva, vem o arrependimento, né? E cada um pode ter um arrependimento diferente do outro, né? Porque aquele compulsivo não tem como compensar, né? É uma ilusão do que a gente tem. Mas nem todos são compulsivos, né? Algumas pessoas têm compra muito compulsiva. Aí outros irmãos podem ter momentos compulsivos, isso pode ter também. Momentos compulsivos, mas compras compulsivas diretas, aí seria uma pessoa com questões de transtornos mentais. Aí teria que fazer um outro curso, um atendimento mais assistido, né? Com profissionais também. É uma orientação. E os irmãos vão responder lá na tarefinha durante a semana, né? Na página 118. Na 119, nós temos sobre reflexões sobre ignorância e negligência sobre nossa situação financeira. No livro de Mormon, Nefe repreende Lamã e Lamuel por perderem a sensibilidade e não conseguirem sentir o espírito agir sobre eles. Ver 1 Nefe 17:45. Nossas escolhas podem com frequência endurecer nosso coração, fazendo com que seja difícil sentir os sussurros do espírito quando precisamos mudar. Esse ponto é importante a gente frisar, que é importante a gente sentir o espírito, né? E a gente tem que lembrar os irmãos que são mais antigos, os irmãos iniciando também, que em toda a escritura nossa tá lá a ponderação. Então, eles sempre, antes de perguntar, continuar alguma coisa, eles entram em oração, começa uma oração e depois faz a oração final. Que nem é o caso das aulas nossas. Cada vez que os irmãos forem assistir a aula, começa com oração, para convidar o espírito, e fecha com oração final, para ajudar nessa reflexão, né, irmãos? Em continuação desse texto, às vezes, perder a sensibilidade pode trazer com que escolhemos ignorar a realidade de nossa situação. Podemos querer evitar acompanhar nossas despesas ou verificar nossa conta bancária. Se usarmos cartões de crédito ou outros créditos ao consumidor, a negligência pode rapidamente nos levar a ter dívida. Às vezes, um dos parceiros em um casamento gastará de modo negligente, presumindo que o outro é responsável pela situação financeira da família. Lembre-se, os dois são igualmente responsáveis pelas finanças da família. E ignorar ou transferir nossa responsabilidade vai apenas nos conduzir a problemas financeiros. Esse aqui é bem importante trazer, que ele fala aqui, né? Que é no caso dos cônjuges, que os dois têm responsabilidade. Se um dos dois não tem trabalho, então o papel é ajudar gastando menos e ajudar a acompanhar junto com o esposo ou a esposa, né? Ali embaixo tem um debate sobre essa reflexão bem importante, irmãos. Porque algumas pessoas têm inclinação para ignorar a realidade da situação. Como você pode vencer a tendência a perder sensibilidade sobre sua situação financeira, caso você precise? Comparar-nos com outros é invejá-los. Esse é um outro tema. Comparar com os outros e os outros e nós invejá-los. É natural as pessoas se compararem com as outras e somos bombardeados com mensagens e anúncios que nos incentivam a comprar coisas que não precisamos. Às vezes sentimos que temos direito a ter coisas que não podemos comprar ou que não precisamos. Ceder à inveja pode nos levar rapidamente a comprar de modo imprudente. Aqui ele traz que a inveja é muito negativa, né, irmãos? É uma questão ao contrário nossas regras, que a gente segue nossos convênios, né? Ali embaixo debate. Como podemos vencer a tendência de comprar coisas com outras pessoas? Aí vão refletir. Essa é a página 119. Vamos para a próxima página, que é a 120. Também vai ser uma reflexão seguida de uma tarefa, né? Debata as prioridades financeiras em seu conselho de família. Durante seu conselho de família, essa semana você vai debater maneiras de vencer e proteger a si mesmo da ascendência do homem natural. Juntos debatam suas dívidas atuais e criem um inventário de dívidas. Vê a tabela em branco do inventário de dívidas na página 123, que vai ser a próxima, daqui a pouco a gente vai ver. Você pode usar o esboço, o modelo de debate para o conselho de família abaixo, que também está aqui embaixo nessa página.
para orientar seu conselho. Ao unificar essas dívidas juntos e ao desenvolver maneiras de vencer a ascendência e dom natural, você receberá a ajuda do Senhor para eliminar as dívidas. Ali nós temos um modelo que os irmãos vão seguir, né? Modelo de debate para o conselho de família. Vão seguir esse modelo e vão trazer durante as reflexões com a família. Na 121, nós também temos uma atividade, né, que vocês vão fazer, que é uma reflexão seguida de perguntas. Vamos fazer durante a semana. E na 122 também tem umas perguntas gerais para os irmãos, se estão fazendo as atividades, como é que está sendo e tal. Na 123 tem o modelo de inventário que foi citado na página lá anterior que a gente leu. Que é ali descrição, saldo, taxa de juros e pagamento mensal. A orientação que os irmãos fazem é lá no papel, quem não tiver o livro físico, ou fazendo o livro. É importante a gente colocar tudo no papel. E esse finaliza, a gente está finalizando o capítulo 7. Lembrando de finalizar com a oração, os irmãos, no momento que forem assistir. E agradeço a atenção de todos. Até a próxima aula. Abraços!